Irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo em nome de Jesus, em Romanos 8:15. Nós temos recebido ministrações às quintas-feiras a respeito de fé. E às vezes a gente, a primeira coisa que pergunta pra gente fala, fé é uma palavra de duas letras, e algo que eu sinto no meio do culto, e eu acredito, as coisas assim, assim, assado, né? E a gente tem visto quão profundo pode ser essa fé, a fé genuína, né? Glória a Deus. Hoje eu queria falar a respeito de a fé que vence o medo. A Andressa pediu, qual é o tema de hoje? A fé que vence o medo. Eu queria falar, na verdade, hoje sobre fé e medo, irmãos. Porque essa semana eu fui surpreendido pelo Espírito Santo. E no relacionamento com Deus, como todo relacionamento, né? Entre marido e esposa, filho e pai, irmãos e irmãos. Você pergunta e é respondido, você é indagado e responde, e assim acontece o relacionamento, né? E essa semana o Espírito Santo me fez uma pergunta, irmãos. E aí a primeira dica que eu dou para você, quando o Espírito Santo fizer uma pergunta para você, não tente na sua cabeça tentar surpreender a Deus com uma resposta legal, porque Ele já sabe de tudo. E a pergunta de Deus para mim essa semana foi assim: do que é que você tem medo, Caio, de perder? O que você tem medo de perder? Irmãos, eu confesso que a minha carne, a gente tem vários tipos de carne, né? Carne natural, a carne religiosa. A carne natural, a primeira coisa que ela veio, que queria responder, você falou assim, Senhor, eu tenho medo da vida, de perder a vida, eu tenho medo de perder a minha família, eu tenho medo, sei lá, Deus, de perder o emprego. Aí a carne religiosa, eu tenho medo de perder a fé, tenho medo de perder a salvação. E aí, a cada coisa que eu respondia para Deus, Ele me dava uma contra-resposta. Então ficava assim, Deus perguntando para mim, Caio, do que é que você tem medo de perder? Eu falava assim, Deus, tenho medo de perder a minha vida. E Deus falava assim, mas quem é que disse que a sua vida é sua? E aí, nossa, já tomei um cruzadão, né? Já fiquei esperto. Eu falei, louco Deus, mas antes mesmo de você me conhecer, antes mesmo de eu te encontrar, eu já tinha entregado meu filho, com o sangue dele eu tinha comprado a sua vida. Eu falei, tá bom Deus, eu tenho medo então de perder a minha esposa. Mas a sua esposa, antes de ser a sua esposa, é minha esposa, você cuida dela para mim. Tal, já tomei outra de Deus já de novo. E eu falei assim, eu tenho medo de perder os meus irmãos, mas os seus irmãos são os meus filhos. Fala para mim o que você tem medo de perder que é seu. Eu falei, Senhor, a minha fé então, mas a fé não vem do homem, é dom de Deus. Eu falei assim, eita Jesus, complicado, hein? Complicado. Aí o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas dentro de mim a respeito de medo, irmãos. E eu queria que você prestasse muita atenção e que o Espírito Santo, você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo possa levar você a uma autoanálise. Porque quando a gente pergunta a respeito, o que você entende a respeito de medo, talvez você fala assim, medo é aquele momento que antecede a palmatória. Quando nós éramos crianças, tinha o vaso mais lindo da mãe, a mãe falava, não joga a bola dentro da sala, não joga a bola dentro da sala. A gente jogava a bola dentro da sala, chutava no vaso da mãe bonito, que quebrava, e a mãe falou assim, eu falei para você. Aí tinha, né, como tem um cara que fala na internet, o problema não é você apanhar, é você saber que você vai apanhar. É aqueles instantes que antecede a havaiana da mãe, entendeu? Aí você fica com aquele comichão ali, sabendo que você vai apanhar e você não sabe para onde você vai correr. Talvez você fale assim, medo é isso daí, cara. É quando dá aquele comichão e você fica, sabe, você não sabe se vai, se vem. Mas na verdade, pelo Espírito Santo, pela palavra, nós podemos entender. E nós vamos entender que medo ele é algo muito mais profundo dentro da vida de uma pessoa. E dentro de um filho de Deus, dentro da vida de um cristão, o medo ele pode ser muito prejudicial. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite e você está tomado pelo medo.
Medo de perder algo. Medo de perder o boyfriend. Medo de perder as suas notas na escola. Medo de perder o seu emprego. A crise está aí, as dívidas estão aumentando, sei lá, medo de perder o seu casamento, talvez. Eu não sei, irmão, do que você está com medo nessa noite que você entrou aqui. Se tem algo que te aflige. A palavra do Senhor diz assim em Romanos 8,15. Palavras do apóstolo Paulo. Porque não recebemos o espírito de escravidão para andar outra vez, para outra vez estardes com medo, com temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. O apóstolo Paulo aqui ele está falando a respeito de um medo que é seguido de um espírito de escravidão. Por que alguém que é órfão tem medo? Porque o medo ele não permite que um filho de Deus creia, não cabe dentro do medo, crer que Deus pode ser o meu pai, sendo eu alguém tão pecador, alguém que o afrontou com os meus pecados, ou que a minha orfandade pode ser suprida pelo amor de Deus, algo desse tipo não cabe dentro do medo. E eu queria que você entendesse que alguém que é órfão, alguém que não sabe que tem pai, ou que tem pai, esse pai não existe para ele ainda, não se revelou para ele ainda, a primeira coisa que ele tem é medo. Medo de não ser aceito por onde ele andar, por onde ele entrar, medo de não ser bem quisto, medo de não ser, medo de ser reprovado. A orfandade gera isso. E quando a palavra de Deus fala que nós não recebemos o espírito de escravidão para andarmos em temor, andar em medo, mas nós recebemos o espírito de adoção, é porque Deus está falando que quando nós recebemos o espírito de paternidade, todo medo que toma os nossos corações é suprido por um amor de Deus que nos toma no colo como filhos e fala assim, olha, fica tranquilo, tudo vai ficar bem, você já é meu, o meu amor te recebe, te aceita, te limpa, te cura, e no amor do Senhor não há medo. Mas por que é que muitas vezes então, estando nós dentro da casa do Senhor com os nossos irmãos, debaixo desse espírito de adoção, ainda existe medo no nosso coração devido a algumas circunstâncias da vida? Devido talvez à situação que você esteja passando, por que será que tem um medo lá no fundinho, ou um medo logo escancarado na sua frente, te impedindo ou te impulsionando muitas vezes de romper as coisas? Se o medo de perder algo, se temos medo de perder algo, é porque esse medo nos leva, na verdade, a um sintoma de algo ou alguém em quem nós estamos nos apegando. O medo de perder algo nos leva ao apego. E esse apego, se ele for contínuo, ele nos leva ao cultivo, ou ao amor a alguém ou a algo. E esse amor ou cultivo ou alguém ou a algo, logo esse alguém ou algo vai se tornar Deus das nossas vidas. Se você tem medo de perder o seu trabalho, se você tem medo de perder o seu emprego, se você tem medo de não conseguir pagar suas dívidas, se você tem medo de qualquer coisa hoje, irmãos, dessa terra, é porque talvez dentro do seu coração existe um apego por essas coisas. Talvez você tenha se apoiado nessas coisas e confiado talvez muito mais no seu dinheiro, muito mais na força do seu braço, muito mais nas obras das suas mãos para ser salvo, do que naquilo que o seu Deus, naquilo que o amor verdadeiro, que é Deus, pode fazer por você e já fez por você. Logo, se você tem medo, você não consegue enxergar com os olhos da fé, porque, repito, dentro do medo não cabe a fé. Então, se você não consegue olhar pelos olhos da fé, você não consegue ser em Jesus. Você não consegue descansar em Jesus. Logo o nosso apego às coisas que nós temos medo de perder se torna um amor, se torna um Deus para nós. Daí você pergunta para mim, mas Caio, mostra para mim na palavra então. A palavra de Deus fala na origem de todas as coisas, aonde se originou o medo. Gênesis 1, 2 e 3, a palavra de Deus fala assim, que Deus ele tinha criado o homem, a sua imagem e semelhança,
e tinha criado o homem para um relacionamento perfeito com Deus. A última vez que eu preguei aqui, eu falei a respeito disso. E quando Deus ele fez o homem para se relacionar com Deus, ele fez o homem totalmente dependente do Senhor, com uma estrutura na sua mente em que Deus sempre seria o centro. Então tudo que Adão fizesse para Deus, trabalhar, era sempre para Deus e nunca para ele, era sempre para a glória do Pai, sempre para o benefício do Pai, sempre para honrar o Pai, para o reino do Pai, para o nome do Pai ser glorificado. Porque a estrutura de pensamento que Deus colocou dentro do seu filho foi uma estrutura de pensamento onde Deus era o centro. Isso foi antes da queda. Mas até o dia que Deus falou assim para o homem: olha, Adão, tudo bem, Deus. O negócio é o seguinte: dentro do jardim, no meio do jardim, existe uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa árvore você não vai comer, porque o dia que você tocar nela ou você comer dela, você vai morrer. Repita comigo: no dia que você comer ou tocar nela, você morrerá. Irmãos, o que é morrer? Morrer é perder a vida, certo? Guarda isso daí. E aí quando o homem ele recebe isso, ele, poxa, beleza, Deus. Isso foi antes da queda. Até então, o homem ele tinha o Senhor como centro de tudo, como seu rei, e ele fazia as coisas para o reino, para a glória, para o benefício, para a honra de Deus, do seu Pai. Até o momento em que o homem e a mulher, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse espaço a respeito da queda do homem é algo muito extenso. Mas o homem e a mulher estavam ali trabalhando para Deus juntos. O homem tinha recebido uma ordem do Senhor para trabalhar para o Senhor, para guardar o jardim. A sua esposa o auxiliava. Até o momento em que eles estavam ali próximos da árvore do conhecimento do bem e do mal, já rondando, irmãos. Quando Satanás coloca no coração da Eva, começa a tentar a Eva, para que ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, Eva nunca caiu na cilada do diabo, Eva nunca caiu na pegadinha do diabo. O diabo ele tentou o homem, tentou a mulher, naquilo que ele já estava vendo nos dois há muito tempo. Satanás ele já estava vendo aquele casal rodeando aquela árvore proibida há algum tempo. Satanás já estava vendo, porque Satanás, irmãos, ele nunca vai tentar você num lugar onde você não tem problema, num lugar onde você não tem ganância e nem cobiça. A tentação de Satanás sempre vai vir sobre a área da sua vida onde você tem mais ganância e cobiça, ainda que seja maquiado. E quando eles recebem aquela tentação, eles recebem justamente na área no desejo onde eles estavam querendo comer daquela árvore. E Satanás, ele com toda a sua artimanha, ele coloca aquela tentação e fala assim: olha, o que Deus falou a respeito dessa árvore aqui? Porque a gente não pode comer, porque o dia que a gente tocar ou comer dela, a gente vai morrer. Até então, até aquele momento, ainda que eles estavam rodeando, olhando aquela árvore proibida, aquela árvore amaldiçoada, eles ainda estavam colocando o Senhor no centro de todas as coisas. Preste atenção. Eles ainda estavam priorizando Deus, o Senhor ainda estava sendo o rei da vida deles. Até o momento que Satanás fala assim: olha, mas não é bem assim não. Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como Ele. É por isso que Ele tem medo. É por isso que Ele colocou essa imposição para vocês. E Satanás fala justamente aquilo que o homem e a mulher mais queriam ouvir: ser como Deus, deixar com que Deus fosse o centro, para que eles pudessem ser o centro de todas as coisas agora. Deixar de fazer as minhas vontades, deixar de operar e trabalhar para a vontade de Deus e começar a fazer as coisas para a minha vontade, para o meu reino, para o meu benefício, para a minha glória, para o meu sonho, para o meu desejo. Quando eles comem daquela árvore, acontece exatamente o que Satanás falou que haveria de acontecer.
dentro do coração deles, através daquela árvore de mentira, daquela árvore de engano, eles foram contaminados e ludibriados pela mentira de Satanás, pelo fruto daquela árvore amaldiçoada, e eles começaram a acreditar que eles agora eram o Deus de si mesmo, que eles eram para si mesmos reis, que eles eram dono da sua própria vida. Se a árvore a árvore da vida é o próprio Cristo, e Cristo é a verdade, se eles comessem da árvore da vida, assim como nós comemos do pão vivo, bebemos da água da vida e temos vida eterna dentro de nós, assim quando eles comeram, e assim como todos os filhos de Deus, quando comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é mentira, que é engano e que é a morte, começa também a reverberar e a sair deles como uma fonte de mentira eterna. Tudo aquilo que eles tocam, tudo aquilo que eles veem, o Cristo já passou chegou a pregar a respeito disso para nós ouvimos do apóstolo Cristiano Ladeira Miranda. Toda a consequência, tudo aquilo que reverberou através daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele estava totalmente enganado, ele vivia uma mentira, mas por dentro ele achava que isso era verdade, que ele poderia ser o seu próprio Deus, que ele poderia ser o seu próprio rei. Preste atenção. Então, depois da queda, aquela estrutura de pensamento onde Deus era sempre o centro, agora começou a ser o homem, eu sou o centro de todas as coisas são para mim. Nesse momento, nasce o reino dos homens. Nesse momento, o trono dos homens, dentro do reino dos homens, é levantado, porque o homem achou que ele poderia ser rei, e sendo rei ele tinha que ter um reino, e ele tinha que ter um trono, e as vontades dele deveriam ser feitas e estabelecidas. Nós cansamos de ouvir muitas vezes que o reino de Deus é a vontade de Deus estabelecida na terra, o reino dos homens é a vontade dos homens estabelecidas na terra, simplesmente isso. Então ali nasce o reino dos homens. E aí, irmãos, acontece algo de muito triste com Adão. Ali a partir desse momento, talvez você fale assim, cara, mas o que tudo isso tem a ver com medo? Nós vamos chegar lá. Como Cristo fala, né? Vamos preparar uma cama de entendimento para que a gente possa lançar a revelação mais para frente. Quando o homem ele cria dentro de si um reino para ele mesmo, onde Deus não é mais o centro, mas agora ele é rei, e ele dá aquela mordida, aquela bocanhada naquele fruto. E é necessário a gente entender, irmãos, que toda vez que nós somos tentados, levanta dentro da nossa carne um nível de cobiça e ganância tão grande que no momento deixa a gente cego. E a gente não consegue nem perceber que nós estamos desobedecendo a Deus. Quando ele mordeu e conquistou aquilo que ele tanto queria, o seu nível de ganância e cobiça começou a ser abaixado, porque ele já estava sendo satisfeito por aquela ganância, aquela cobiça. E aí dá um estalo em Adão e Eva, e eles percebem que eles pecaram contra Deus. E é o que acontece com eles? Eles fogem de medo. Essa é a origem, é a primeira vez que o medo entra dentro do coração, dentro da criação, dentro do homem, dentro da humanidade. É a primeira vez que a palavra medo é encontrada na Bíblia. Porque quando o Senhor, ele já sabendo, ele vai encontrar Adão no meio do jardim, ele começa a falar, Adão, aonde você está? E o que Adão responde? Senhor, eu vi que eu estava nu, e eu vi que eu estava nu e eu fiquei com medo. É isso que ele fala, não fala? Eu tive medo, porque eu estava nu. Talvez você fale assim, Caio, mas esse medo de Adão aí era um medo de... Aí eu faço uma pergunta para você. Medo do que é que ele estava? Medo de enfrentar o pai dele? Medo dele assumir a bronca? Medo de ter que ter um tete a tete com Deus agora? Puxa vida, foi descoberto, cara. A árvore do conhecimento do bem e do mal cegou Adão de uma tal forma que na verdade ele não correu de medo, de temor por ter pecado contra o seu pai. Preste atenção, irmãos. A ganância no coração do homem, a desobediência no coração do homem
E o fruto do conhecimento do bem e do mal dentro da vida daquele homem começou a ser tão venenoso, que fez com que ele perdesse o amor e o temor a Deus. E fez com que ele amasse mais a si mesmo. Logo ele estava fugindo de medo, não porque o Senhor iria confrontá-lo, mas porque ele se lembrou que no dia que ele tocasse, no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Logo ele perderia aquilo que era de mais valioso para ele agora, a própria vida. Já não era mais o temor a Deus. Puxa vida, pequei contra o meu pai, cara. Nossa, que medo que eu estou, vou apanhar. Não era isso. Ele não estava nem se preocupando com isso. Ele estava com medo de perder aquilo que ele mais amava, que era a vida. O amor a Deus já tinha passado de longe há muito tempo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? É necessário que você entenda. Ele já não estava mais preocupado se ele estava obedecendo ou não. Ele estava preocupado em perder aquilo que era de mais precioso para ele. Por isso que ele foge. Nesse momento nós vemos um reino, um trono e um rei. A árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe para nós a necessidade de nós termos o nosso reino, de nós termos um trono e de nós termos um rei dentro desse castelo, dentro desse reino. Presta atenção. A palavra de Deus fala assim: não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque todas as coisas que existem no mundo, que é a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, são morte e é inimizade contra o Senhor. De modo que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que é o mundo? O mundo é essa estrutura de pensamento que entrou dentro da mente da humanidade após comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, que diz para mim e para você todos os dias que nós somos o centro de todas as coisas, que nós somos o rei de nós mesmos. Essa estrutura, irmão, é tão forte, ela é tão poderosa que torna-se para mim e para você um castelo, uma fortaleza. E dentro desse castelo, dentro dessa fortaleza, é necessário que haja um trono para que eu e você, para que todos aqueles que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal se assentem. Eu vou dar um exemplo para você. Numa estrutura religiosa, numa fortaleza, num castelo de religião onde nós construímos, é necessário que haja um trono. Que trono é esse que a religião nos pede, que a religião nos oferece? Recompensa, aprovação, ser aplaudido pelos homens. Num trono, numa fortaleza, e aí nós nos assentamos nesse trono, e quanto mais nós recebemos aprovação, quanto mais nós recebemos reconhecimento por aquilo que nós estamos fazendo, sabe, para os outros, nós nos sentimos rei, nós nos sentimos bem. Numa estrutura relacional, onde a carência impera, o trono dessa estrutura, o trono desse castelo de relacionamento que eu construí ao meu ver, a partir do meu conhecimento de bem e mal, essa estrutura, esse castelo de carência, de relacionamentos cheios de carência, o trono que esse castelo me pede é um trono de aceitação. Enquanto eu não entender e receber uma aceitação dos meus irmãos, eu não vou conseguir ser esse Deus. E aí eu brigo, eu choro, eu esperneio como uma criança até eu receber esse trono, essa aceitação, esse presente. Aí eu me sinto rei, aí eu me sinto bem dentro do meu reino. Porque na verdade, irmãos, tudo isso é o homem que constrói para ele se sentir bem. Quantos estão entendendo? Numa estrutura, poderia falar, numa estrutura financeira, que deveria Deus ser o centro, a partir de agora, uma estrutura financeira em que eu sou o centro, em que eu construo o meu reino, o meu castelo da minha vontade, a partir do meu gosto, o trono que essa estrutura, que esse castelo vai me pedir é um trono de aquisição e de tudo aquilo que eu quero comprar para me sentir bem. E aí eu me assento como rei e tomo dinheiro para mim. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu começo a ser possessivo com as pessoas, eu começo a
a achar que tudo é meu. E quando nós temos, né, uma ameaça contra o nosso reino, quando muitas vezes a palavra, eu poderia falar às pessoas, chefes, vou citar um exemplo. Quando eu estou na minha fortaleza de religião e o púlpito, o microfone é o meu trono, e aí eu me sinto rei, e aí eu me sinto cara. Quando chega alguém que prega melhor do que eu me sinto ameaçado, e eu começo a ficar com medo, porque para mim aquela pessoa é uma ameaça, o Lúcio é uma ameaça para mim, ele vai tirar o meu trono, aquilo que me faz rei, aquilo que me faz me sentir bem. Então eu preciso dar um jeito nessa situação. E aí, irmãos, entra algo que eu queria que você entendesse. O medo, ele se iguala à fé em somente uma instância. O medo e a fé sempre vai fazer com que nós venhamos a nos mover, a fazer algo. Se eu tenho medo de alguma coisa, se eu não consigo me sentir seguro, eu preciso fazer algo, eu entro num estado de inquietação, eu entro num estado de ansiedade, eu preciso resolver isso, eu preciso tomar uma atitude. Já a fé é ao contrário, porque eu já estou seguro em Deus, porque eu já sou, porque eu já tenho, e aí eu começo a fazer. Quantos entenderam? O medo sempre vai fazer com que você se mova e faça, né, e produza obras, tome atitudes, porque você ainda não é, porque você ainda não tem, você tem medo de não ser e medo de você não estar seguro, você não descansa. Agora a fé é totalmente ao contrário, porque eu já sou, porque eu já estou descansado naquilo que o meu pai me falou para mim, eu faço. E aí, irmãos, eu posso falar para mim e para você nessa noite, que o medo é a fé de um Adão caído. O medo é a fé de um Adão caído. Muitas vezes, talvez eu queria que você fizesse uma autoanálise nesse momento, olhasse para dentro de você. Quando as coisas começam a apertar na sua vida, quando as situações começam a convergir contra você, contra talvez as suas vontades, quando as coisas não estão do jeito que você quer que esteja, por qual intenção você toma uma atitude? Por medo ou por fé? Talvez você fale assim, Caio, eu tomei uma atitude, eu fiz algo pela fé, mas na verdade nunca foi pela fé, irmãos. Foi porque você estava com medo de perder o emprego, porque você se apoia tanto no dinheiro, tanto naquele algo, naquele alguém. Caio, porque eu estava medo de perder fulano de tal, então eu tive que fazer isso. Porque eu amo muito aquela pessoa, eu tive que fazer isso, mas foi pela fé, eu creio que vai acontecer alguma coisa. Talvez isso já aconteceu com você, e as coisas não acontecem, irmão, sabe por quê? Porque essa fé nunca foi uma fé genuína, foi uma fé de um Adão caído. Você sempre agiu, né, você deve ter agido pelo medo, eu agi pelo medo, e as coisas não aconteceram. E se aconteceram, alguém saiu prejudicado nessa história. É engraçado que quando Adão ele teve medo, e Deus colocou ele na parede e falou assim, cara, por que você fez isso? A primeira coisa que ele fez, talvez dentro dele, ele falou assim, eu vou dar a melhor desculpa que eu posso, eu vou dar a melhor resposta que eu posso dar, o melhor argumento, a resposta mais plausível. Deus, ele vai me entender. Deus, eu fiz isso porque a mulher que você me deu, me obrigou a comer do fruto. Talvez para ele estava respondendo 100% de certeza, 100%, nossa, eu estou certo naquilo que eu vou falar para Deus. Mas ele estava falando e respondendo para Deus a partir de um medo. E aquele medo, aquilo que ele fez, aquela acusação fez com que Eva saísse a culpada da história. Aí Deus vai para Eva, por que você fez isso? Senhor, foi a criação, foi a serpente que você criou.
e colocou a culpa em Deus. Nisso a gente pode entender, irmãos, que o medo sempre vai nos levar para a autopreservação. O medo sempre vai nos levar a preservar as nossas vidas em todas as circunstâncias. E isso para um cristão é muito nocivo, porque a fé no Senhor, uma vida com Deus, a todo momento que nós lemos a palavra, nós temos escutado o Evangelho, graças a Deus, o verdadeiro Evangelho nessa casa, e o Senhor tem falado para nós: morra a cada dia, renuncie-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia, a cada momento. E se eu ando pelo medo e não pela fé, eu sempre vou ser levado à autopreservação, e a autopreservação é inimiga da cruz. A autopreservação é inimiga da cruz de Cristo. Eu vou dar um exemplo para você, irmãos. Assim como todo rei, eu não sei se você já viu filmes ou leu histórias, ou já viu na história, nos reinos, sempre do lado do rei tinha um conselheiro, certo? Conselheiro de guerra, conselheiro de finanças. No reino espiritual é a mesma coisa. Nos reinos, no reino do homem, nos reinos de homens, sempre existe um conselheiro. Aí talvez você fale assim: esse conselheiro é o Espírito Santo, né? Não, irmãos. Porque se a nossa estrutura, se a nossa fortaleza, onde nós estamos apoiando é o mundo, e o mundo é inimizade contra Deus, então Deus, ele nunca vai estar dando conselhos para que o nosso reino seja expandido. Logo, esse conselheiro não é o Senhor. Se esse conselheiro que tem falado talvez com você não é o Senhor, quem seria então? É a única pessoa que cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 16, 23, que esse conselheiro uma vez entrou na vida do apóstolo Pedro. Enquanto Jesus começou a falar sobre morte, ir contra a autopreservação, Jesus começou a falar assim: olha, é necessário que eu me entregue nas mãos dos fariseus e sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos da religião dessa época, e que eu seja entregue à morte, eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus estava falando coisas que para alguém que vive em medo é impossível, irmãos. Aí o que acontece? Entra um conselheiro do reino de homens na vida do apóstolo Pedro, e ele fala assim: olha, Jesus, vou dar um conselho para o senhor, não faz isso daí não, não perde a sua vida não, você vai entregar a sua vida, sabe, a sua vida, o senhor é uma pessoa maravilhosa, o senhor vai morrer, Jesus, você não precisa fazer isso não. Qual é a resposta que Jesus dá para aquele conselheiro? Arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não cogita das coisas que é do reino de Deus, mas você cogita das coisas que é do reino dos homens. Irmãos, esse conselheiro é o próprio diabo. É o cara que desde o início tem fomentado e aconselhado e dado sugestões para que o seu reino a cada dia dentro de você se expanda. Desde o dia que Adão pecou até os dias de hoje, passando por Ananias e Safira, passando por Davi, que recebeu um conselho de Satanás, tomou uma mulher que não era sua, depois ele recebeu um outro conselho: vai lá e para você não ficar com esse medo todo, para você não ser descoberto, vai lá e mata o homem, o Urias, recebendo conselhos a toda hora, e ele, sabe, para poder expandir o reino que estava dentro dele, um reino de homem, um reino de engano, um reino maligno, ele dava conselhos, ele dava ouvidos a esse conselheiro. Porém, irmãos, no reino de Deus não existe conselheiros. Satanás, às vezes ele é meio, não sei se ele é meio burro, ou se ele é meio louco, que ele sabe que ele pode dar conselhos para os homens, mas todas as vezes que ele tentou dar conselhos para Jesus, o Rei dos Reis, ele só quebrou a cara. Tem uma outra passagem também que Satanás, ele entra na vida dos discípulos do Senhor e vai tentar dar um conselho para Jesus.
Jesus havia pregado numa cidade e aquela cidade não recebeu, e os caras indignados falam assim: ó Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir essa galera toda aí, que nem no dia de Elias, Jesus. Olha que legal, né, irmãos? Aí o rei dos reis, ouvindo esse conselho, sabendo quem estava por trás deles, fala assim: ó, vocês não sabem de que espírito vocês são. Nunca deu certo os conselhos de Satanás para o rei dos reis, porque dentro do reino de Deus não existe conselheiro, irmão. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão dessas três pessoas que na verdade são uma, e essa uma pessoa são três, o conselho são essas três pessoas. O verdadeiro conselho, a verdadeira verdade, né? Quando eles decidem fazer algo, eles entram em comum acordo. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá na vida do Lúcio. Pum. E acontece. Não precisa de ninguém para dar conselho para Jesus. Mas no reino dos homens é necessário um conselheiro, sabe por quê, irmãos? Porque o homem, ele não tem estrutura para ser Deus, mas ele acha que ele é Deus. Ele acha que ele pode ser rei. Mesmo sendo miserável, mesmo ele sendo limitado, mesmo ele sendo pó. Então, muitas vezes, aquilo que ele pensa não é a melhor ideia. Então, ele tem a necessidade de perguntar para alguém: ô Lúcio, o negócio é o seguinte, tem alguém enchendo meu saco aqui na igreja. Eu não vou falar quem é, não. Você sabe quem que é, né? O que você acha? Sabe? Sempre vai ter um conselheiro para concordar e opinar no reino dos homens, irmãos. Daí você pergunta: mas Caio, o que o medo tem a ver com tudo isso? Irmãos, o medo, ele é seguido de um espírito de escravidão que nos prende nesse reino de trevas e de malignidade e de morte, de uma tal forma que o nosso reino venha falindo nas nossas próprias mãos. O medo, ele entra dentro desse reino para nós, ele serve dentro desse reino para um Adão caído, para essa estrutura de pensamento de um Adão caído, assim como aquele alarme serve para esse prédio. Vamos supor que aqui é a minha estrutura de pensamento e eu sou o Senhor da minha vida. Se alguém tenta entrar nesse meu reino, nessa minha vontade, e querer vir contra a minha própria vontade, um alarme vai começar a tocar, e vai começar a falar para mim que tem um intruso, tem alguém vindo contra as minhas vontades, tem alguém querendo assumir o meu trono. E esse alarme, esse medo começa a apitar para deixar eu esperto, para deixar com que eu não fique à toa, para me avisar, para que eu não fique vulnerável. Quando vocês estão entendendo, irmãos? O medo sempre vai trancafiar a gente, mas de uma forma muito maquiada. As pessoas sempre vão falar assim: ó, mas por que você tem guardado, esses recursos? Por que você tem guardado esses pares de tênis? Por que você tem guardado esses dons? Por que você tem guardado essas palavras de sabedoria para você mesmo? Ah, cara, eu estou guardando porque vai que um dia eu preciso. Na verdade, ele tem medo de perder tudo aquilo que ele conquistou. Ele tem medo de perder o seu apoio, aquilo que ele tem em segurança. E aí ele dá uma resposta, sabe, talvez religiosa, teológica. Ou talvez ele faça e construa as coisas por medo. Ah, cara, eu acho que um ladrão vai entrar aqui nesse prédio, então vamos colocar um alarme ali. Um exemplo. Entrou uma pessoa nova no meu serviço e vai ocupar o meu cargo. Ele está prestes a ocupar o meu cargo. Vou começar a me mostrar mais amigo do meu chefe, a bajular o meu chefe, porque talvez, né, para eu não perder a minha posição, o meu chefe sempre vai, sabe, irmão, essas coisas. É o alarme apitando para mim, para eu poder, de antemão, atacar o meu inimigo e permanecer no meu trono. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa posição aqui, em que o nosso trono, em que o meu trono, o seu trono está sendo ameaçado, talvez pelo próprio Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala para você: mais de mim e menos de você, Paulo. Mais das minhas palavras na sua boca, Tânia, e menos
das suas palavras, mais do meu caráter na sua vida, Vandersá, e menos do seu caráter. Mais do meu amor que é perfeito dentro da sua vida, Marcos Vinícius, e menos do seu amor que é corrupto e interesseiro. Mas, irmãos, é complicado a gente deixar aquilo, né? A gente deixar esse negócio de reino de homens. É confortável demais, é gostoso demais. Ainda que seja para um momento, um argumento plausível, um motivo de necessidade. Mas, Caião, o negócio é o seguinte, cara, eu não posso ofertar aqui na igreja, porque eu tenho medo de ficar sem o que comer na minha casa. Puxa vida, né? Todo mundo há de convir comigo. Puxa vida, é um argumento plausível, cara. Mas só que a palavra de Deus fala que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele cuidaria das coisas que nós deveríamos comer e vestir. Nós não precisaríamos andar ansiosos, afoitos, preocupados com o que comer e com o que vestir. Por que eu estou preocupado então de lançar tudo que eu tenho, talvez? Do que crer no Senhor. Porque na verdade, eu não vou ficar sem o que comer. Eu quero gastar com qualquer coisa que aparecer na minha frente. Eu quero perder as minhas horas com qualquer coisa que me chamar a atenção, e não aos pés do Senhor, e não devotando meu tempo ao Senhor em prol de uma pessoa, não escutando os problemas e chorando junto com meu irmão e orando junto com ele, não. Eu prefiro gastar e administrar o meu tempo como um rei dentro do meu castelo do que ser um servo. Porque é bem mais prazeroso para mim fazer desse jeito do que do outro. Quantos estão entendendo, irmãos? Por isso que quando o Senhor ele fez essa pergunta para mim, irmãos, eu comecei a ir mais fundo dentro de mim, ir mais fundo, ir mais fundo, e eu via que a fé, ela não batia com esse medo, ela não em nenhum momento ela cruzava com esse medo. Pelo contrário, ela vinha sempre de encontro. Ela era sempre o óleo e a água, era sempre o polo negativo com o polo positivo, não encaixava, não dava encaixe. O medo que muitas vezes eu tenho com a fé, o andar em fé que o Senhor me pediu, que o Senhor te pediu. É por isso que muitas vezes nós vemos uma igreja muito rasa. Vemos irmãos, testemunhos de Cristo nas nossas vidas, é muito raso. Talvez você fale assim, puxa vida, Caio, é verdade mesmo. Parando para analisar, tem muitos castelos, muitas fortalezas e muitos tronos dentro de mim, dentro do reino que eu construí dentro de mim, em que eu adoro ser rei, em que eu adoro fazer da minha própria vontade, do meu próprio jeito. E o medo que eu tenho é o medo de perder tudo isso. Como então andar pela fé? Como então sair desse espírito de escravidão que o medo me impõe? Olha. A palavra do Senhor fala, eu queria que você abrisse comigo em 1 João. 1 de João, capítulo 4, versículo de número 18. Irmão, vocês não conseguiram entender o que eu estou querendo passar aqui nessa noite? É tremendo quando a gente consegue receber as coisas de Deus, né? Mas quando a gente tem que passar muitas vezes é um pouco complicadinho. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou repetir, tá, irmãos? No amor, quem é amor? Deus é amor, amém? No amor não há medo. Antes, o perfeito amor... Irmãos, se a palavra de Deus está falando que é o perfeito amor, existe um falso amor. Amém? Então é o amor que nós estávamos falando desde o começo.
O medo nos leva ao apego e o apego nos leva a um amor, a um Deus. Todo Deus que nós construímos é baseado no amor que nós temos por esse Deus, por esse alguém ou por esse algo. Logo, esse amor não pode ser, como a palavra do Senhor fala em 1 João, esse amor não é Deus. O Deus verdadeiro não é esse amor que eu criei dentro de mim, porque ele vem de uma raiz de medo. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus diz: o perfeito amor lança fora todo medo. E a palavra do Senhor diz também, irmãos, que a fé do Senhor, eu esqueci de anotar esse versículo, quem puder achar para mim, ache por favor. A fé que vence o mundo, essa é a nossa vitória. Oi? Essa é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Quando nós estamos dentro do amor do Senhor e que nós, como é que uma pessoa ela está dentro, qual é o requisito para um filho de Deus estar dentro do amor de Cristo? E ter o amor do Senhor como única fonte, como único objeto, como único alvo de desejo para ela, deixando todos os seus falsos amores de lado, deixando todos os deuses que nós construímos dentro de nós, abandonando tudo isso, para nós nos lançarmos naquele que é único, naquele que é o perfeito amor e que é o único Deus. E quando nós começamos a estar dentro desse Deus, a nos relacionarmos, né, a fé não é simplesmente crer, nós estamos cansados de ouvir isso, né? Tem até umas carecas aqui de ouvir, né? Careca de ouvir. A fé, ela é relacionamento. Se eu me relaciono com Deus em amor, num perfeito amor, dentro de Cristo, essa fé vai começar a falar para mim que tudo que eu tenho, eu recebi do meu Pai, é meu, porque o meu Pai me deu. E nada que venha acontecer, ou nada que as pessoas possam fazer, vai tirar aquilo que o meu Pai me deu, ou vai fazer com que eu deixe de ser aquilo que o meu Pai falou que eu sou nele. Então, essa fé que eu tenho, porque eu creio no Senhor, eu descanso naquilo que eu sou e naquilo que Ele me deu, essa fé vai vencer toda a estrutura de pensamento mundana e maligna, que diz para mim, através do medo, que isso é impossível. Ah, Lúcio, vou pegar o Lúcio, que eu estou olhando para o Lúcio, é você mesmo, Lúcio. Enquanto o medo está falando para o Lúcio, não, Lúcio, não ora por esse enfermo não, porque você sabe, né, cara, e se não acontece nada, você vai queimar a cara. Sabe, irmãos, tá indo uma galera pro Ribeirinhos, tem um pessoal lá endemoniado, não estende a mão não, porque vai que você não tá, né, tão assim firme com Deus e você não consegue expulsar o demônio. Vai que você vai pregar. Por que você vai pregar, cara? Fica quieto, sabe? Vai lá no meio da galera, pelo menos você passeia, mas não prega não. Porque vai que você toma você quer aceitar Jesus? Não quero não. O medo fala aos nossos corações a todo momento, tentando trazer à tona o nosso velho homem, a nossa velha forma de pensar, aquela velha estrutura de pensamento que a árvore do conhecimento do bem e do mal deixou enraizada nas nossas vidas. Quando nós nascemos de novo em Jesus, nós temos uma nova condição de conseguir crer na palavra do Senhor e aceitar as palavras que vêm do Senhor e não as palavras que vêm desse medo. Não essas palavras de mentira que vêm de um sistema escravizante que me põe em xeque-mate a todo momento. Essa fé, né, esse relacionamento que eu tenho com o Senhor me traz tanta convicção ao ponto de eu não dar mais ouvido para o medo, mas ser de fato uma pessoa livre, porque a palavra do Senhor diz, onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres do medo, irmãos. Livres, sabe, mas o que as pessoas vão pensar, mas você vai tomar esse passo de fé mesmo, você vai querer pegar essa casa, mas e se acontecer alguma coisa? Nossa, mas suas dívidas estão muito altas, você não vai ter dinheiro para o Ribeirinho, você vai dar o dinheiro para o Ribeirinho mesmo assim? Irmãos, tem irmãos aqui no nosso meio, que tem testemunhos violentíssimos,
no espaço de 10 dias, no espaço de 15 dias, no espaço de 7 dias, que saíram de um estado de medo para começar a andar pela fé no Senhor, e coisas maravilhosas aconteceram, não só naturalmente, como espiritualmente. A vida de Deus começou a brotar dentro da vida dessas pessoas. E por que isso não pode acontecer com você também? Será que o medo ele é tão mais forte ao ponto de deixar estagnado, não abrir os seus olhos e mostrar para você que você está estagnado, que você pode, cara, começar a andar? O medo te cegou de tal forma que você não consegue mais enxergar aquilo que é impossível se tornar possível? Sabe, irmãos, o medo ele nos leva à morte. Porque enquanto nós estamos com medo, e a situação ainda, o nosso trono não foi tomado, a gente começa, sabe, a situação ainda não se encerrou, a gente tenta de fazer de qualquer forma do nosso jeito. Mas quando a gente perde para Jesus, Jesus tira a nossa base, Jesus nos leva a um processo de morte, Jesus nos leva a um processo de descontaminação, um processo realmente de invasão ao nosso reino, para tirar todas as nossas bases, tudo aquilo que nós confiamos, tudo aquilo que nós nos apoiamos. Esse medo, quando ele é vencido pelo Senhor, de duas uma, ou ele pode nos levar à frustração, ou ele pode nos levar ao desânimo, ou ele pode nos levar à depressão ou à morte, como muitas pessoas por aí afora estão, e muitas vezes dentro da igreja. Cristãos depressivos, porque aquilo que eles mais temiam aconteceu, e eles se frustraram de uma tal forma. Ou então você pode se deixar ser vencido pelo Senhor e começar a entrar no reino de Deus, e começar a receber as coisas que o reino do Senhor pode trazer e restaurar na sua vida. O medo, quando nós somos vencidos pelo Senhor, o medo tem o poder de nos levar à morte, se nós não, ainda que nós fomos vencidos pelo Senhor, a gente ainda não abre mão do nosso reino, não abrimos mão de ser rei de nós mesmos. O Espírito Santo está querendo falar o que para nós hoje? Que para que todo medo saia do seu coração, é necessário que você deixe de ser rei da sua própria vida. Caio, mas eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu tenho vivido para Deus. Eu sei, irmãos, eu também, mas nós sabemos de fato quem de fato nós servimos e aonde nós estamos apoiados quando a situação aperta e o medo aparece. E aí eu vou ouvir as palavras do reino de Cristo, ou vou ouvir as palavras do meu reino? Vou ouvir aquilo que o meu conselheiro Jesus está falando, ou aquilo que o meu conselheiro do mundo está falando? Sei lá. Quantos estão entendendo, irmãos? Talvez você fale assim, puxa vida, cara, como é que eu faço para sair disso? Eu falo para você, entre dentro do Senhor. Não tenha medo de perder aquilo que não é seu. Não tenha medo de perder aquilo que você nunca teve. Comece a comer das palavras da árvore da vida, que é Cristo. Deixe Ele começar a encher você de verdades, e a verdade do Evangelho vai começar a falar para você que você nada tem se você não estiver em Cristo, que você nada é se você não estiver em Cristo, que tudo aquilo que você tem agora é Ele quem te dá, Ele quem te proporciona. As verdades de Cristo vai começar a te descontaminar de uma tal forma que você nunca mais vai ter medo de perder nada, porque aquilo que o Senhor atribui para você, assim como é o reino dele, ninguém pode tomar, irmãos. Quem poderá me separar do amor de Deus? Ninguém. Quem poderá me separar da salvação que Ele preparou, que Ele me deu? Ninguém, irmãos. Quem poderá me separar da graça, da misericórdia do Senhor? Ninguém. Quem poderá quebrar as palavras que aquele que é o Todo-Poderoso declarou sobre a minha vida? Que eu sou filho, que eu sou lavado, que eu sou perdoado, que todas as sortes e bênçãos estão sobre a minha vida nas regiões celestiais? Ninguém, irmãos.
Não há por que temer. Não há por que temer. E a fé, irmãos, por fim, a fé, aí nós vemos o oposto do medo e da fé. Enquanto o medo ele sempre nos preserva da morte, a fé sempre nos leva para a morte. Porque a morte, irmãos, é o maior medidor da fé. Só morre quem crê. Só perde quem crê em Jesus. Quem tem uma fé, uma convivência, um relacionamento tão grande com Jesus, que sabe que mesmo ele estando morto, ele vai viver. Porque ele sabe quem ele é, quem o seu mestre, quem o seu Senhor é. Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que eu perca, serei restaurado. Ainda que eu deixe, ainda que eu perca a minha vida aqui, eu vou ganhar a minha vida lá. O medo é ao contrário. Preserve a sua vida aqui. Mas ele não fala que você vai perder lá. Ele só fala, preserva a sua vida aqui, cara. Seja rei temporariamente. Não vale a pena, né, irmãos? Não vale a pena. Deixa o Espírito Santo entrar dentro do seu coração, invadir as fortalezas do seu reino. Meter o pé na porta e, sabe, e tomar tudo aquilo que você achava que era seu. Perca para Jesus nessa noite. Caio, mas você não sabe como é que está a minha situação. O nosso Deus é Pai, irmão. Eu posso não saber, mas Ele já sabia há muito tempo. Talvez essa situação entrou dentro da sua vida para que você possa de fato escolher quem verdadeiramente é o seu Deus, quem verdadeiramente é o seu rei, se você vai querer reinar temporariamente nessa terra e perder a sua eternidade, ou se você vai querer perder a sua temporariedade para viver eternamente com Ele. Quantos estão entendendo, irmão? O evangelho é muito simples, Paulão. O evangelho é muito simples, Marcão. Nós voltamos de novo a Romanos 8:15. Vocês não recebemos um espírito de escravidão para andarmos outra vez com medo, irmãos. Eu queria nessa noite, mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse orar, mas, cara, eu queria que você orasse pelas minhas finanças, porque eu estou com, não. Eu vou orar nessa noite para que o Senhor te encha de fé. E essa fé, sabe, que vence o mundo, quebre todo o medo que existe dentro de você. De forma que você possa estar descansado no meio do vendaval, irmão. Assim como você também estará descansado quando tudo estiver numa perfeita bonança. Eu quero que você esteja pelo Espírito Santo, pela fé no Cristo, na palavra dele, você esteja firme nos momentos de tribulação e nos momentos de paz. Porque é isso que distingue. 1 João 5,4, o que diz? João, abre aí comigo, irmão, já estamos em 1 João 4 mesmo, 1 João 5,4. Irmãos, essa é a palavra para nós nessa noite, em nome de Jesus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence essa estrutura de pensamento em que nós somos o centro. E é essa vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo então? A nossa fé. O que é que vence esse mundo e todo, né, esse mundo maligno de estrutura, de mentira, que fala para você que você é rei, que você não é rei nada, irmão. E que te escraviza num medo tão violento. Que vitória é essa que vence todo esse medo, que vence toda esse reino falido de homens? A fé no Senhor. Um relacionamento genuíno com o Senhor. Um relacionamento onde eu conheço em quem eu creio, em quem eu deposito a minha confiança. Eu confio, eu conheço no Senhor, por isso eu me entrego. E eu nada temo. Eu posso falar para você, irmãos, que depois que nós nascemos de novo e nos entregamos a essa fé, o medo ele ainda vai continuar vindo no seu coração. Mas você já não vai mais andar em medo. O medo, na verdade, quando você é transformado e regenerado, e você anda dentro do reino de Deus, não mais dentro do seu reino, quando você começa a comer da árvore da vida e não mais da árvore do conhecimento do bem e do mal,
O medo, ele vai mostrar uma simples coisa para você. Ele vai mostrar quem de fato você realmente é. Eu sou alguém que preciso de ar para respirar. Sou alguém que, se não beber água, eu morro. Sou alguém que estou em constante processo de degradação. E se não for o Senhor na minha vida, se não for o Senhor para me dar o fôlego de vida, eu posso morrer a qualquer momento. O medo, quando nós estamos transformados em Jesus, né, e com a fé, vivendo em fé, vivendo em comunhão com o Senhor, o medo, ele nada mais, nada menos vai mostrar para você, Paulão, para você, Júnior, o quão dependente do Senhor você é. E aquilo que antes escravizava você dentro de um reino que era seu, vai empurrar você simplesmente para mais dentro do reino de Deus ainda. Amém, irmãos? E aí esse medo, na verdade, não vai ser mais medo, vai ser temor, né? Eu temerei ao Senhor, honrarei ao Senhor, porque eu amo, porque eu convivo, eu sei quem Ele é para mim e quem eu sou para Ele. Amém, irmãos? Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.